No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários mais seguros para se investir. E se você consequentemente busca segurança na hora de fazer os seus investimentos, esse vídeo aqui vai trazer e vai te passar boas dicas e algumas boas opções de investimento. Se você busca, claro, priorizar principalmente a segurança na hora de investir, já fica comigo até o final desse vídeo, pois eu vou estar te mostrando um pouco melhor sobre cada um deles. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Quando falamos sobre investimentos, principalmente da renda variável, consequentemente já sabemos, ou se você não sabe, não existe nenhum tipo de investimento dentro da renda variável ou até mesmo da renda fixa que seja 100% isento de risco, onde não há nenhum tipo de risco. Todo investimento possui o seu risco. A diferença é que em algumas situações poderíamos dizer que existem alguns riscos mais elevados, em outras nem tanto assim. E dentro dos próprios fundos imobiliários, por se tratar de diversas estratégias diferentes, existem aqueles que, querendo ou não, se sobressaem dos outros, em questão de segmento, de estratégia. E pensando principalmente nessas questões, eu separei 3 fundos imobiliários que trazem mais segurança na hora de investir, principalmente pelas suas qualidades que cada um possui, por cada estratégia que ambos possuem e por outras questões que eu vou mostrar a partir de agora também para vocês e explicar um pouco melhor ao decorrer desse vídeo. O primeiro fundo imobiliário que eu separei para vocês aqui é o KNR11, que é um fundo imobiliário do grupo Kinea. Kinea faz parte do grupo Itaú, então é uma empresa que faz a gestão, que tem muita competência. Inclusive, todos os fundos imobiliários do grupo Kinea são praticamente os maiores fundos imobiliários que possuem ali negociação na Bolsa de Valores. O KNR11 é um fundo imobiliário que tem muitas questões de qualidade. Vamos falar um pouco sobre algumas delas a partir de agora. Primeiro vou falar um pouco sobre o preço, pelo menos hoje na data de gravação desse vídeo. O preço de negociação do KNR11 é de R$ 159,93. Os dividendos pagos pelo KNRI foram aqui arredondando 7% nos últimos 12 meses, o que consideravelmente você pode acreditar ser irrelevante, visto que tem renda fixa aí pagando bem, pelo menos até agora no momento, talvez ainda permaneça por mais um mês ou dois, mas a tendência é que isso mude com o passar do tempo e a própria Bolsa de Valores já mostra o resultado disso e eu explico um pouco melhor daqui a pouco. Os dividendos pagos pelo KNRI aqui, aproximadamente 7% nos últimos 12 meses. Querendo ou não, para um fundo imobiliário do tipo tijolo, mas com um perfil um pouco diferente de outros, o KNRI é um fundo imobiliário de tijolo, ou seja, a estratégia é adquirir imóveis físicos. Ele tem um formato híbrido. Por quê? Porque o investimento do KNRI é em ativos tanto de galpões logísticos quanto também de salas corporativas, que são aqueles prédios, as salas comerciais em endereços estratégicos voltados ali para o aluguel de escritórios e salas ali para empresas em algumas áreas, em algumas regiões, principalmente aqui em São Paulo, quanto em outras cidades também fora do estado, Eu vou mostrar um pouco melhor sobre isso no portfólio do fundo imobiliário também. Vamos olhar um pouco sobre outras informações, O PVP do KNR11 nesse momento ainda está em 0,99, o que significa que ele ainda está descontado em relação ao seu preço, que é o preço patrimonial, que no caso é de R$ 160,34. O tamanho de patrimônio do KNRI também é interessante, é 3,8 bi, então é um patrimônio grande, bem diversificado, e isso, claro, é relevante na hora de pensar em investir. Quantidade de cotistas, 249 mil cotistas. Outra coisa que também é muito interessante é a questão da liquidez diária. Você tem aí aproximadamente 3,5 milhões em negociações diariamente para você ter mais facilidade na hora de comprar ou vender cotas do KNR11, e isso também é importante na hora de pensar em alguma eventualidade você ter que comprar mais ações ou mais cotas, ou consequentemente vender também por algum fato que possa ocorrer. Como nós não estamos isentos de nenhum tipo de risco, podemos ter a melhor análise do mundo, que consequentemente o futuro ele é incerto. Pode acontecer diversas coisas aí, tanto na economia quanto desastres naturais, enfim, que pode afetar diretamente esse fundo imobiliário, como os outros também. Agora aqui falando um pouco do portfólio do KNRI, aqui são alguns dos imóveis, Aqui você tem o centro de distribuição em Itaquá, tem o Global Jundiaí, tem o centro de distribuição Mogi das Cruzes, edifício Lagoa Corporate, que temos uma infinidade de imóveis espalhados aí por diversas regiões do Brasil. A maioria aqui no estado de São Paulo, concentrado principalmente em locais ali
de áreas que já tem esse intuito de ser, por exemplo, regiões onde existem muitos escritórios, como por exemplo Faria Lima, Itaim e outras áreas ali ao redor. E a maioria desses prédios ficam localizados, ficam ali naquelas regiões próximas, né? A maioria com o mesmo objetivo, aluguel e geração de renda, tanto galpão logístico quanto prédios comerciais. E o que eu acredito ser interessante também é que alguns desses imóveis possuem uma vacância, alguns não tem nenhum tipo de vacância, então está 100% locado e 100% livre de inadimplência. Porém, se analisarmos aqui os últimos, né? Por exemplo, esse Boulevard Corporate Tower tem uma vacância física aí de 1,95%, próximo ali de 2% de espaço livre para aluguel. Mas não é nada fora do normal, né? Não é nada fora do que se pode ser tolerável para um imóvel físico. Não tem como você alugar um imóvel físico geralmente todo de uma vez. Então, mas é uma porcentagem da área locável, né? Que no caso aqui, por exemplo, são 20 mil metros quadrados, apenas um pouco próximo de 2% dessa área ainda não foi locada. E isso está super aceitável para um fundo de investimento com esses quesitos. E aqui as regiões onde são distribuídas, né? Quase 50% dos imóveis ficam em São Paulo, outra parte fica em Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aqui informações a respeito dos contratos de aluguéis, o que também é importante, né, analisarmos. É o prazo dos vencimentos, a maioria é acima de 36 meses, ou seja, mais de 3 anos aí para vencimento de contrato e, consequentemente, pode ter uma renovação ou surgir novos inquilinos também durante esse mesmo tempo. Agora, falando do nosso segundo fundo imobiliário, um fundo imobiliário também muito bom e muito consolidado, é o BTLG11, um fundo do tipo tijolo também, porém focado em galpões logísticos, diferente do KNRI, que tem um perfil mais híbrido, onde a estratégia passa ali simplesmente só de investir em galpões logísticos e parte um pouco para lajes corporativas. Aqui é 100% logístico, né? O BTLG11 é um fundo da BTG Pactual, um dos maiores bancos da América Latina, e o preço de negociação do BTLG hoje, pelo menos na data de gravação desse vídeo, é de R$ 101,30. Os dividendos pagos nos últimos 12 meses pelo BTLG, 8,84%, que está aceitável também, se tratando de um fundo do tipo tijolo. São recebimentos, as receitas desses fundos imobiliários vêm principalmente de aluguéis, consequentemente talvez de uma venda de algum galpão logístico, né, que muitas vezes o fundo imobiliário tem essa estratégia também de fazer uma aquisição de um novo galpão, de um novo prédio, consequentemente também surge a oportunidade de vender e eles realizam ali a alienação desse imóvel e consequentemente tem um ganho que é distribuído também para quem tem cotas deles na carteira. Então aqui, por exemplo, nos últimos 3 meses a Bolsa de Valores reagiu de uma forma bem positiva, até porque as expectativas de taxa de juros, que está altíssima ainda no Brasil, é que comecem a baixar. A taxa Selic permaneceu em 13,75, mas o que se espera é que até o máximo agosto essas taxas de juros baixem, né? E essa recessão que nós estamos enfrentando há um bom tempo comece, né, a melhorar a situação econômica. Então vai aquecer o mercado, vai aquecer o setor principalmente do varejo e outros setores da economia também. Consequentemente, esses fundos imobiliários aqui tendem a continuar em subida, né, em disparada. Esse fundo aqui, por exemplo, BTLG mesmo, só nesse mês, dentro do mês de junho, já se valorizou quase 3%, né? O que mostra que o otimismo está tomando conta do mercado e, consequentemente, ele tende a se valorizar ainda mais durante os próximos períodos aí à frente. O que é bom para quem está comprando, para quem ainda compra ele com preço aí acessível. O que mostra esse preço acessível ou não no momento para nós é o PVP também. No caso do BTLG11, está um pouquinho mais caro, está aí acima de 1,03, só que tem aquela questão, né? A avaliação de um fundo de investimento que tem estratégia só em compra de imóveis físicos é diferente de um fundo de papel. Aqui o PVP ele não é tão considerável assim quando se analisa essas questões. Por quê? Porque às vezes esse patrimônio do fundo de investimento ainda não foi avaliado, não é uma avaliação atualizada, né? Com a atualização dos preços dos imóveis, de quanto que valorizou ou pode ter desvalorizado cada imóvel. E isso é feito anualmente por empresas especializadas, né? Fazendo a avaliação dos imóveis e, consequentemente, esse patrimônio pode variar de tamanho, que no caso aqui do BTLG é de quase 2,1 bilhões de reais também, e é um patrimônio bem diversificado. Aqui a liquidez do BTLG, quase de 5,5 milhões
em negociações diárias e isso também é muito bom. Olhando um pouco da qualidade do seu portfólio, né, que são seus imóveis. Temos imóveis aqui espalhados por diversas regiões também. Aqui no caso temos Minas Gerais, Camaçari na Bahia, onde ficam algumas fábricas, se eu não me engano, de automóveis. Em Extrema, Hortolândia no interior de São Paulo e diversas outras cidades aqui espalhadas por São Paulo também. E de acordo com o que eu vou passando, nota-se que a vacância desse fundo imobiliário também é bem pequena, com consideração, é claro, do BTLG Ribeirão Preto, que tem uma vacância física aqui de 7,21%, né, de espaço faltando ser locado aqui dessa área de 57 mil metros quadrados, mas, porém, todos os outros imóveis estão devidamente locados e com seus pagamentos em dias, e isso é muito bom. Aqui aproximadamente um total de 20 imóveis, né, são 20 galpões logísticos, cada um com sua área específica aqui também. Você pode buscar depois na internet, entender um pouco melhor da localização de cada um. Aqui, né, temos aqui uma quantidade razoável de imóveis. Esse fundo imobiliário também tem muita qualidade e é um dos melhores, sem dúvidas, no momento para investir. Tanto pela segurança, quanto pela diversificação, quanto pela questão de ter uma vacância pequena. E para fechar o nosso trio, o nosso último fundo imobiliário, que é o VISC11. O VISC11 também é um fundo de tijolo, porém, diferente dos demais, esse aqui tem um foco em compra e aquisição ou participações de shopping centers. Então, é um fundo imobiliário que estrategicamente investe, né? A sua gestão é voltada para aquisição e depois locação desses espaços ou participação em quase 100% ou uma boa parte de alguns imóveis aí, shopping centers espalhados por todo o Brasil, que também é muito interessante, né? Você pode investir a partir de R$ 116,60, que é o preço de negociação hoje, e receber aluguel de galpões espalhados por todo o Brasil aí. E isso também é muito interessante, né? Você, além de passear no shopping center, muitas vezes receber até o aluguel daquele endereço que você frequenta com a família. Os dividendos pagos aqui nos últimos 12 meses do VISC11, 7,99%, que também não é ruim, né? Se comparado, por exemplo, com a inflação que vem em movimento de queda. A inflação é uma coisa, gente, tá? Eu falei de Selic agora há pouco. Inflação é uma coisa, taxa Selic é outra. A taxa Selic se permanece um pouco em alta, mas consequentemente ela também vai baixar e não vai demorar tanto assim. A valorização do VISC aqui, por exemplo, nos últimos 12 meses, né? Se valorizou, ele sofreu uma valorização dessa cotação do valor de negociação de quase 16%, o que também é muito bom. Aqui sobre a liquidez diária, 3 milhões e 800 mil em negociações diárias, que também deixa esse fundo imobiliário quanto os demais numa situação de que você vai ter a facilidade de comprar ou vender no momento que você desejar. Vamos olhar um pouco do portfólio do VISC11. Aqui temos uma quantidade relevante de imóveis também espalhados por diversas regiões, tendo aqui, por exemplo, Minas Shoppings em Minas Gerais, Ilha Plaza no Rio de Janeiro, temos aqui em Roraima, Porto Velho Shopping, temos também Shopping ABC aqui em São Paulo, e também outros shopping centers espalhados aqui pela cidade de São Paulo. Tem shopping no Espírito Santo, por exemplo, Shopping Praia, Pátio Belém no Pará, no Ceará também tem o Shopping Iguatemi Fortaleza e outra quantidade de shopping centers espalhadas por diversas regiões do Brasil. E aqui, consequentemente, existe aquela questão da vacância, né? Os shopping centers, querendo ou não, ainda não conseguiram se recuperar 100% depois de toda a questão da pandemia que veio aí, consequentemente, em 2020 e 2021 e abalou principalmente esses fundos imobiliários do tipo de tijolo, né? Onde os espaços físicos foram fechados, a maioria dos shopping centers que permaneceram fechados por um bom tempo, e isso impactou diretamente não só nas receitas do shopping center em si, mas também dos fundos imobiliários que precisam receber esses aluguéis. E a vacância aqui também da maioria dos shopping centers é mais ou menos aceitável, né? Eu acho que uma vacância ali entre 6 e, no máximo, dependendo do tipo de fundo de investimento, até 10% ainda é tolerável. Um pouco mais que isso já torna o fundo imobiliário um pouco menos desejável. No caso aqui, as vacâncias são nessa média, né? Entre 7% a 10%, em alguns aqui chegando a ser um pouquinho mais. Mas isso não quer dizer que o fundo imobiliário seja um fundo imobiliário ruim. Isso aqui faz parte do setor, né? É diferente do setor ali, por exemplo, logístico. Querendo ou não, são todos tijolo, mas cada segmento tem, né, os seus prós e contras ali incluso. Olhando aqui também um pouco do PVP, né, do VISC11,
temos aqui um PVP abaixo de 1 e ainda mostra que esse fundo imobiliário está com um preço um pouco descontado em relação ao seu valor de mercado, que patrimonialmente equivale a 2,2 bilhões. Isso também é interessante, né? Não tinha passado aqui para mostrar, mas o PVP desse fundo imobiliário também é um pouco menor. Mas lembrando que existe toda aquela situação. Se você for investir em fundos imobiliários do tipo tijolo, lembre-se que o PVP ele não é tão relevante quanto em outros fundos imobiliários pela questão da avaliação dos imóveis, que pode ter um certo delay para ser atualizadas essas informações em sites de análise e, consequentemente, isso pode distorcer um pouco as informações. Então, mesmo que você analise todas essas questões aqui, é sempre bom lembrar que você deve analisar, buscar até no próprio site desses fundos imobiliários um relatório mais atualizado, mais frequente que eles tenham publicado e assim ter uma visão um pouco melhor e mais detalhada ainda de cada investimento. De uma forma geral, são bons fundos imobiliários. E você já tem algum desses fundos imobiliários em sua carteira? São 3 fundos imobiliários muito interessantes. Aí vocês devem estar perguntando, tá, mas são fundos imobiliários que estão pagando pouco. Consequentemente, pode estar pagando pouco agora. Só que as taxas de juros, que é o que faz muitas pessoas deixarem de investir nesse tipo de fundo imobiliário para ir para renda fixa, está chegando ao fim, né? Estamos chegando provavelmente ao fim de um ciclo de taxas de juros altas e vamos ter aí um tempo para respirar um pouco até que aconteça qualquer outra eventualidade. E claro, as taxas de juros voltem a subir a qualquer momento. Nesse intervalo, esse tipo de investimento se torna um investimento mais viável pela valorização das suas cotas, que podem, né, sofrer uma valorização muitas vezes de 40%, 30%, 50% ou até 100% em menos de 12 meses e, consequentemente, você vai continuar recebendo os seus proventos mensalmente. E claro, existe a questão da diversificação, né? Mesmo que você goste da renda fixa, ela não é aconselhável que seja investida simplesmente seu dinheiro só em renda fixa, ou só em fundos imobiliários, ou só em ações, mas sim em um conjunto de ativos para que você tenha cada vez mais segurança, mais rentabilidade e o seu patrimônio possa crescer de uma forma mais segura. Se você gostou desse vídeo, peço que você se inscreva no canal, que você deixe seu gostei, pois vai nos ajudar, vai divulgar o canal para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.